Pessoal, deixe seu positivo, seu like e recomende nossos vídeos, beleza? Pessoal, tinha prometido pra um pessoalzinho aí que andou me ligando, perguntando. Tinha prometido mostrar de uma forma um pouco mais rápida e mais. Uma forma que a pessoa entenda, né? Essa aqui é a mangueirinha que eu usei, por exemplo. Eu acabei fazendo uns 2, 3 vídeos, mas acabei apagando porque sempre faltava alguma coisa, não ficava legal, era barulho, interferências. O pessoal andou perguntando. Coisa simples, né? Quem mexe com kit turbo já sabe, já tem o conhecimento. Mas quem não conhece, não sabe, não tem o conhecimento, fica a dúvida. Ligação da válvula de prioridade aqui. Tá vendo? Eu tenho o costume de ligar nesse pininho do carburador, que é vácuo, abaixo da borboleta aqui do segundo corpo. Geralmente ele tem esse pino e esse pino. Depende do tipo de carburador, depende a configuração. Desculpa, vamos mostrar mais. Mostrando meio de longe, tá vendo? Então encaixa a mangueira aqui, ó. Aí venho, ligo na válvula de prioridade aqui, ó. No pininho dela. Ou essa, ou a mufla pode ser essa, ou um determinado outro tipo de mufla. Por quê? Vai mantendo borboleta fechada. Tem o vácuo, ele vai abrir e vai ficar direto. O êmbolo vai para frente, né? Isso aqui a entrada de ar vai ficar por aqui. Depois eu vou explicar que isso aqui em sistema de injeção é meio complicado. Porque não pode ficar andando ar direto, né? Vou puxar pelo vácuo, senão dá falha. Principalmente se usa sensor MAP. Outra coisa, ó. Outra coisa também. Você pode ligar nesse Tzinho aqui, ó. Tá vendo? Que é do hidrovácuo. E eu normalmente não faço assim. Se vem no carro, eu pego até ligo. Outra coisa, não compartilhe sinal. Desligar pros motoboy, os moto barulhento é complicado. Outra coisa, não compartilhe sinal de vácuo com. Principalmente com MAP, injeção programável. Se tiver uma injeção programável, tente buscar outro ponto de vácuo só direto na mangueira para injeção. Nunca compartilhe sinal. Bota Tzinho e. Uma válvula de prioridade com manobacômetro ainda até funciona, mas. Um sistema assim não. Entendeu? Outra coisa que eu comentar, ó. O pessoal pergunta muito. Distribuidor e ponto. Nunca usem distribuidor travado. Vou mostrar um distribuidorzinho ali, a gente vai. Outro exemplo aqui, pessoal. Coletor MI. Esse aqui é de um colega nosso aí, que mandou pra mim. É um inscrito até do canal que vai fazer um serviço com a gente aqui. Eu vou usar o coletor dele aqui, o sistema dele pra explicar. Tá vendo? Fizeram uma tomadinha aqui, ó. Tomada de vácuo, provavelmente eu não sei se é pra Fulltex. Então vocês procurem, né? Tomada de vácuo, ó. Ou aqui, ou essa. Essa aqui provavelmente não é. Provavelmente essa daqui é que sai aqui na frente, ó. Essa aqui de trás é quase certeza que é. Ó, outra tomada de vácuo aqui, ó. Isso aqui pode ser para Fulltex, isso aqui pode ser para válvula de prioridade, ou isso aqui para coletor, ou pro, desculpa, manômetro. Aqui também eu não sei se eu tomar de vácuo, se não é. Provavelmente não, né? Porque outra coisa, pessoal, injeção programável com atuador original. Isso aqui é um FT300. Não usa esse tipo de, tem que ser fixo. Isso aqui tá errado. Então já dá inconstância de marcha lenta. Não trabalha com esse tipo de atuador de marcha lenta. Então, pessoal, tá vendo? Aqui no caso do MI aqui, ó, ou do Flex, que é esse caso, você pode usar uma TBI dessa aqui, ó, TBI não, uma mufla, né? Dessa aqui. Ou, geralmente aquelas 45 também, né? Que vem por aqui, ó. Que vem aqui no lado. Ou aquelas mangueiras em U, ou o cara solda aqui. Mas sempre pegando um ponto de vácuo. Né? Esses bicos, essas TBI aqui, ó. Ponto de vácuo aqui embaixo, ó. Se caso usar esse tipo. Essa outra MI aqui minha. Tá vendo? Ponto de vácuo aqui, ó. Mangueira até grande, bico grande. Você tá vendo? Esse aqui já não tem aqueles outros dois bicos, não.
Que aquele ali é flex, esse aqui já é MI, né? Já tem umas pequenas diferenças. Ó, só tem um bico no vácuo aqui atrás, ó, que é aquele que eu te mostrei. Aqui lá já tem 2 bicos. Entendeu? Então, no caso do Opala aqui, ó, tem bastante área para se fazer furo, puxar biquinho. Tem essa válvula original aqui, você pode puxar daqui também, ó. Se for carburado. Lembrando que injetado não é bom compartilhar. Outra coisa que eu vou falar para você, ó, mangueira. Mangueira de qualidade, ó. Injeção eletrônica. É bom, né? Injeção eletrônica. 10 bar. Tá vendo? Injeção eletrônica. 10 bar. Então você tem qualidade, né? Se usar mangueira lonada, pode usar. Mas essas de borracha que são meio fusca a lona. As lonadas de combustível, tá vendo? Tá até escrito aqui, ó, combustível. Só que isso aqui não aguenta pressão, né? Isso aqui é de carburado. Porque tem umas lonadas agora que o pessoal tá vendendo aí. O que é? É um plástico revestido com uma lona brilhante. Essas mangueiras não prestam, hein? Resseca fácil e estraga mais fácil ainda. Resumindo, aquilo é porcaria. Se usar lonada, usa as de borracha mesmo, antiga. Que também não dura muito, não é muito recomendável. Mas com as lonas de pano, né? Parece um pano. Entendeu? Carro injetado, você vai turbinar? Como eu falei, ó, não compartilhe sinal. MAP, tá vendo? Tem MAP, não compartilhe com nada. O MAP ligado no coletor aqui, ó. Preferência checa, troca a mangueira, vê se o estado da mangueira é sempre bom. Nunca compartilhe em sinal. Aqui nesse carro aqui, ó, sistema DIS, né, centelha perdida, você pode manipular. Outra coisa que eu ia falar, pessoal, do ponto. Você manipula o ponto no sensor, você pode manipular um pouquinho, mas detalhe, prudência. Esse negócio de ponto a gente vai comentar daqui a pouco. Ponto, vela. O pessoal tem muito perguntado muito essas coisinhas pra mim de ponto. Queria que eu fizesse até um vídeo falando sobre ponto de ignição, mas é complicado, cara. Carro com injeção eletrônica, você não pode usar a válvula de prioridade normal, porque senão dá falha no MAP. Principalmente na fase de vácuo, porque ele fica com a borboleta aberta, né, puxando. Então às vezes dá falha. Então você tem que usar do injetado, que já o esquema de ligação é diferente. Então tem que ficar atento a isso também. Carro com eletrônica, que tem sensor de fluxo. Pessoal, esses carros de hoje, ó, aqui tem coletor de plástico. Não tem onde furar, fazer rosca. Então você tem que ver algum ponto aqui na TBI. Alguma saída de vácuo. Ver onde é o mapa. Geralmente esse aqui, o mapa é no coletor aqui. Então você já não vai interferir. Então você puxa algum ponto aqui da TBI, ó. Lógico, abaixo da borboleta. Esse carro aqui, pessoal, se o pessoal não sabe, a roda fônica dele é o próprio volante. Então não tem muito como você manipular, porque se você abrir o buraco lá e tentar manipular ele, que é praticamente meio quase que impossível. E tem outra coisa, né? Você tem um sensor de fase. Às vezes você manipula lá, fica em descompasso com o sensor de fase. Então nesse caso, o certo que é usar? Um piggyback. Liga não, pessoal, o motor é sujo mesmo, tem que trabalhar meio sujo. Então nesses casos de eletrônica, ou piggyback ou já parte para programável logo de vez. Piggyback no Brasil é meio complicado, né? O pessoal não se usa muito mais, né? Honda nada mais é do que um piggyback, né? Oficial da Honda, né? Bom, pessoal, só comentando, né? Esse negócio do piggyback, né? O piggyback, o problema dele é que você não consegue, às vezes, limitar giros, né? Dependendo do caso. O Honda dá porque ele já tem uma comunicação direta com a ECU, né? Da Honda, né? Mas se você vai instalar em outros carros, esses universais aí, geralmente você não consegue manipular a curva de corte de giro do motor, né? Então você já fica limitado nisso aí. E outros parâmetros também. Pontas, às vezes você consegue, injeção suplementar. Tem piggyback, tem data logger. Piggyback nada mais é que um módulo suplementar que ele digital, né? Se você atrasar ponto,
controla os bicos normais, às vezes você consegue colocar até segunda bancada. Mas aqui no Brasil não se tem muito uso disso aí. Você parte direto para programável, porque às vezes o custo é até mais fácil. Às vezes o cara quer manter a injeção original, só sendo gerenciada pelo piggyback. Ou trabalhar com a programável, compartilhando sinal. Isso aí é uma coisa bem complicada. Existe, pode-se. Geralmente quem trabalha muito nesse sistema, alguma coisa de Pandu e a Zenge Pro. Fueltech já não. Ela não. Se for esses módulos, eu acredito que da 450 para cima, eu acho que até elas conseguem se ambientar mais com a injeção original, esse original. As abaixo é quase certeza que não vai ter comunicação e não vai ter. E detalhe, é bom vocês, quando forem usar e tentar fazer isso aí, conversar com o fabricante. A Ingepro, os módulos mais top, é quase certeza que eles fazem. Se não conseguir fazer, a Ingepro te dá uma dica que você vai conseguir fazer. Outra coisa que o pessoal tem me perguntado muito é sobre ponto de ignição. Bom, ponto de ignição é ligado diretamente à taxa do motor, né, em si. A taxa do motor que você tem, combustível e tipo de preparação, né? Se é aspirado, turbo, que tipo de comando também é importante, ter que giro, qual a finalidade do carro. Então, diante de todas essas informações, você vai trabalhar em cima do ponto de ignição. E detalhe importante, esse negócio de... Uma coisa importante que eu vou falar. Esse negócio de cara falar, eu fiz o ponto de ignição ideal, faço, te mando pro seu motor. Meu, não cai nessa porque o cara não sabe o que você tem de comando, o cara não sabe o que você tem de válvula, o cara não sabe o acerto da sua válvula, não sabe o que o seu motor vai aceitar, não sabe que taxa direito está seu motor, então não existe isso. O ponto de ignição ideal é feito no dinamômetro de bancada. Detalhe, nem de rolo de bancada. O ponto de ignição com precisão. Lá você consegue, lá você vai desenvolver o veneno mesmo. Geralmente o dinamômetro de rolo é um dinamômetro para acerto, não é um dinamômetro para desenvolvimento. Dinamômetro para desenvolvimento de veneno é um dinamômetro de bancada, diferente. Diante disso, pessoal, que nem nos carburados aí, é meio difícil você chegar e precisar, poxa, o que você tem? Ah, o cara não sabe nem que direito que combustível que era o motor dele, se era gasolina ou álcool, que taxa tá, que comando tem. Tudo isso aí entra na conta. Tipo de carburador, os diâmetros dos ventures, corte de giro. Ah, meu carro vai cortar com 7.000. Você tem certeza que seu carro vai empurrar até 7.000, o seu motor? É, eu acho, porque o cara lá usa, meu. Isso aí esquece, isso aí não funciona. Bom, voltando aqui, o distribuidor AP. Isso aqui é um distribuidor que eu desmontei. Tá desmontado porque eu precisava fazer um serviço. E é um exemplo clássico, né? Tá vendo os martelinhos aqui, ó? Os contrapés. Isso aqui é o que faz o avanço, né? Tá meio fora de foco aqui o celular, mas... O motor vai dando giro, ele vai abrindo e vai limitando, tá vendo? Ele vai limitar nessa... Parece uma garrinha, uma torrezinha aqui, ó. Uma do lado e outra do outro. São os dois contrapesos aqui. Você vem pra essa janelinha lateral aqui, ó. Você vai ver, ó. Tá vendo? Esse ferrinho marronzinho aqui. Isso aqui que você vai entortar. Se você entortar mais para dentro, vai limitar mais. Se você entortar mais para fora, vai limitar menos. Vai dar mais pontos. Se limitou para dentro, vai diminuir o ponto. Ponto final. Como eu sempre digo, nunca usem distribuidor travado. Sempre você tem que sair com um ponto e terminar com outro ponto. Entendeu? Vela. É a mesma coisa. O pessoal pergunta, que vela que você usa? Meu, depende. Cada preparação. Carro com injeção, BPR6, BPR7, BPR8. Carro carburado não precisa TR, BP8, BP7. Depende da preparação, depende da taxa. Não tem uma coisa fixa. Vou deixar isso bem claro. Olha o exemplo aqui ó, de rotores, ó, distribuidor. Isso aqui é Popala, né? Isso aqui já é HAL, né? Sistema HAL. Isso aqui é uma janela só para fazer o sinal de referência. Cara que vai usar roda fônica.
Tá vendo? Tem duas, às vezes tem duas janelinhas, às vezes é só uma de cima. Se olhar essa de baixo aqui não tem nada, se não achar nada, vê a de cima aqui, ó. Tira aquela tampinha que tem aqui. Dá uma amassadinha, olhada. Que nem eu falei, ponto de ignição sai com seu ponto original, seus 9 graus, 12 graus. Depende o carro, depende o que foi montado aí pela fábrica. Carburado, deixando bem claro. E eu geralmente eu jogo um pouquinho mais inicial. Seus 14, eu vou até os 18, depende do caso. E final, também, a mesma coisa. Eu deixo o final lá com seus 26 graus, seus 28 graus, 30 graus. Depende do caso, depende a preparação, depende a potência requerida, depende do que o motor aceita. Tem casos que o ponto é bem menos que isso. Já aconteceu. Ser bem menos. Você entendeu? Então você vê que não é uma regra geral. Por isso que a gente chama preparação. Você tem que adequar a situação ao seu motor. Vela. A gente gosta dessa marca. Não que a Bosch seja ruim. A Bosch é excelência em muita coisa. Bobina, sensores, atuadores. Mas em vela, essa marca... Lembrando que eu tô deixando bem claro. Não tô vendendo marca nenhuma. Só tô dando uma preferência. As Iridium, Bosch funciona melhor? Pode ser até que seja. Não sei. Beleza, pessoal? Deixa o positivo lá, que eu já falei demais. Se surgirem dúvidas, pergunte, que a gente tenta explicar melhor. Tirando a dúvida de algum pessoal que me chamou, isso aqui O pessoal fica perguntando coisa de carburador. Fala, ó, carburador já passou. Tem um monte de vídeo, uma série de vídeos que... pra tirar qualquer dúvida de carburador. Lógico, mais ligado a 2E e 3E, né? Que é o que se usa hoje, vamos dizer, em 60%, 70% da preparação. Weber é o trivial, né? É trocar caneta, Venturi e bota pra moer, não deu certo, tira, bota outro, rapidinho você faz. Beleza, moçada? Recomendo nossos vídeos, obrigado e até mais. Tchau, tchau, tchau.